não pode ser sob tortura e um juiz não pode tomar o depoimento, quem tem que tomar é o delegado. Vocês devem ter visto aquele recorte que ele ameaça o Mauro Cid, que se ele não falar, em outras palavras, o que ele quer, inclusive o filho pode ir para a cadeia, além da esposa, enfim. E aí a gente tem que voltar um passinho atrás e lembrar como o Mauro Cid foi preso, né? Mauro Cid foi preso por uma suposta falsificação de cartão de vacina. E aí ele ficou alguns meses preso até que ele concordasse com uma delação premiada, né? Ou seja, Alexandre de Moraes jogou ele numa masmorra até que ele falasse, coisa que ele não conseguiu com o Felipe Martins. É o Felipe Martins que vocês sabem que ficou também cerca de 6 meses preso. Agora a gente teve informações não oficiais, né, que ele teria ficado 20 dias numa solitária, tá? Justo. Ele com o argumento que ele teria ido para os Estados Unidos, coisa que sabidamente foi... Eles não botam nem tipo de bandido em solitário. Não. Coisa que sabidamente foi algo forjado, né? O Felipe Martins não foi para os Estados Unidos e o Alexandre de Moraes manteve ele 6 meses preso com o argumento que ele teria ido para os Estados Unidos para fugir ou coisa do gênero. O que se sabe até agora é que provavelmente alguém do governo americano tenha, a mando de alguém que a gente não sabe quem foi, né? Tenha colocado no sistema lá que ele teria entrado nos Estados Unidos, coisa que não aconteceu. Então a gente deve ter várias descobertas aí pela frente. Saindo do próprio relatório, que realmente é uma peça de ficção, até a gente vê quem é a favor do Lula, da esquerda, a gente vê as defesas até para conseguir trazer informações boas para vocês. E assim, até essas pessoas têm uma dificuldade hércule de conseguir defender o indefensável, porque realmente não há uma prova, né? Eles colocam o Bolsonaro como líder, mas líder do quê? Ele financiou, ele mandou, não tem nada. Pra vocês terem uma noção, tem um documento que está lá dentro do inquérito, que a única prova que eles têm é que foi impresso um documento de 3 páginas dentro do palácio. Poderia ser qualquer documento, mas eles encaram como sendo a tal minuta do golpe lá. Não tem nenhuma prova que foi a minuta do golpe. Tem só que foram 3 páginas. Então, assim, ó, é muito absurdo. E aí os absurdos não param, né? O Alexandre de Moraes tem o entendimento que o julgamento tem que ser feito na primeira turma. O Supremo Tribunal Federal é dividido em 2 turmas, tá? Para vocês entenderem, tem a primeira turma e a segunda turma. E na primeira turma, sendo que todos os acusados até agora de terem feito alguma coisa lá no dia 8 de janeiro de 2023 foram julgados no plenário, ou seja, com os 11 ministros. E o Alexandre de Moraes, por óbvio, como ele sabe que o relatório é muito frágil, ele quer evitar o desgaste que André Mendonça e Nunes Marques podem provocar contestando pontos do relatório, contestando que o Bolsonaro já está condenado, isso todo mundo já sabe. Mas ele está tentando levar para a primeira turma, provavelmente consiga, né? Mais uma nulidade aí, para que eles consigam ter uma consonância de punição, que eles ressaltem esse relatório da PGR e que não haja contestação. Então, até para vocês saberem quem é formada a primeira turma, né? Zanin, ex-advogado do Lula, todo mundo lembra dele. A Carmen Lúcia, indicada pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Fux, indicado pela Dilma. O Moraes, que dispensa comentários. E o Dino, que até um ano atrás era ministro da Justiça do Lula, que inclusive fez uma afirmação do tipo que Bolsonaro é o demônio. Né? Essa afirmação está em todas as redes, você pode achar no YouTube, e esses são os ministros que irão julgar, então, o presidente Bolsonaro. Lá nas perguntas a gente tem questões sobre se Bolsonaro pode ser preso ou não. Olha, no Brasil hoje, até se tu só não vai preso se tu roubar, né? Se tu roubar do erário público, aí tu não vai preso, ainda mais se tu for petista, aí tu tá completamente absolvido e tranquilo. Agora, qualquer um de nós que não compactue com esse modelo que aí está, sim, a gente pode ser preso, inclusive o presidente Bolsonaro. Eu já conversei com o presidente e ele tem convicção que não será preso, tá? Isso que eu posso trazer para vocês, que ele tem convicção que ele não será preso. A gente tem visto alguns movimentos que são muito interessantes, né? A gente teve essa semana, por 2 vezes, o Alexandre de Moraes foi processado nos Estados Unidos, né? Ele foi processado no começo da semana e depois hoje, se não me falha a memória, a Rumble e a Truth Social, que também é uma empresa do Trump, entraram lá com uma medida de liminar nos Estados Unidos também contra o Alexandre de Moraes. Então o que está se desenhando aí no meu ponto de vista? Eu acho que o Alexandre mordeu a isca quando ele proibiu o Rumble. Como assim, Marco? Me explique mais sobre isso.
Bom, se a gente reviver um pouquinho o passado, no o Rumble, para vocês entenderem, é um YouTube, tá? No fim de 2023, o CEO da Rumble retirou essa rede social aqui do Brasil, alegando que o ministro Alexandre de Moraes pedia informações que eram inconstitucionais perante a lei americana para serem passadas. Então eles preferiram sair do que descumprir a legislação americana, que é muito plausível que fosse feito. Pois bem, agora em 2025, com a eleição e a posse de Donald Trump, dias depois, o próprio CEO da empresa foi ao Twitter e disse que estava voltando ao Brasil, baseado na tranquilidade de saber que Donald Trump estava como presidente dos Estados Unidos, ou seja, sabia que teria guarida, digamos assim, perante a sua volta aqui no Brasil. Pois bem, de lá para cá, o Alexandre mais vezes tentou conseguir dados do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, que vocês sabem, é um blogueiro que está refugiado nos Estados Unidos, que inclusive seu processo foi retirado, o Alexandre de Moraes tinha colocado ele na Interpol, né, que fosse procurado, e lá nos Estados Unidos eles retiraram o Alan dos Santos da Interpol porque eles entenderam que ele é um perseguido político, né? Então já tem esse entendimento que Alan dos Santos é um dos perseguidos políticos que teve que buscar exílio no exterior. E aí o próprio CEO da Rumble começou a fazer provocações ao Alexandre de Moraes, que no meu entender mordeu a isca, né? Ele proibiu, se vocês buscarem a Rumble no Brasil hoje, sem o VPN vocês não vão encontrar. O que eu quero dizer com isso? Isso já gerou, depois da proibição, gerou mais uma ação nos Estados Unidos, com a empresa só de Donald Trump junto. Ou seja, Trump está armando uma cilada pro Alexandre de Moraes. Essa é a minha aposta. E não para por aí. Quando a gente teve a vinda do Pedro Vaca da OEA aqui ao Brasil, a gente tem que lembrar que a solicitação para ele vir tinha sido feita ainda em 2023. Tá? E todo 2024 foi ignorado. E agora, nos primeiros dias de mandato de Donald Trump, ele e a junta à OEA decidiram vir ao Brasil averiguar o que estava acontecendo. Muitos disseram que era uma situação que ele é de esquerda, tem mais viés de esquerda, mas eu acho que isso até é positivo no sentido que a grande imprensa, a Bobo News, por exemplo, não vai poder usar como argumento no sentido de, mandaram um ultradireitista lá para o Brasil para ouvir. Não. Radical. Um radical. Radical. Né? Direita radical. O histórico dele não tem nada de direita. Então eu acredito que junto com um relatório forte da OEA, do Pedro Vaca, que deve vir, até porque ele sabe que a organização que ele trabalha, que ele sustenta, sua família, enfim, que ele se sustenta, a grande parte dos recursos vem dos Estados Unidos, 50%, um pouquinho mais. Então eu acho que ele vai fazer um trabalho, a gente não quer que ele seja um trabalho enviesado, a gente só quer que ele fale a verdade, e a verdade todos nós sabemos na questão da censura. Junto com a Rumble, a gente tem então álibis, digamos assim, a gente tem fatos concretos, incontestáveis, do que tem sido feito aqui no Brasil. E o próprio Joe DeVance, que é o vice-presidente americano, esteve na Europa semana passada e fez um discurso muito forte sobre a liberdade de expressão, que os Estados Unidos não vão admitir qualquer tipo de censura. Ou seja, a gente pode esperar, o Trump fechou agora, hoje é dia 23? 3. O Trump fechou 33 dias de mandato até agora. Ainda é muito recente o seu mandato, mas eu acredito que ele está fazendo algo, tá preparando uma emboscada para que seja incontestável o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Aí muitos me perguntam, Marcon, o que pode acontecer? Gente, pode acontecer muita coisa. Em primeiro lugar, obviamente, ele não pode mais ir aos Estados Unidos. Hoje, se ele pisar nos Estados Unidos, é um consenso, inclusive, do lado da esquerda, que ele será preso nos Estados Unidos. Ou seja, e acho que nenhum dos ministros da Suprema Corte se arriscaria hoje a ir aos Estados Unidos. Claro que isso pode evoluir sobre sanções, obviamente. Ele pode... As informações que a gente teve acesso é que ele teria dinheiro nos Estados Unidos e que esse dinheiro teria sido trazido para o Brasil, porque, obviamente, o governo americano pode bloquear também os investimentos deles nos Estados Unidos, dele e dos outros ministros. A gente pode sofrer sanções pela perda da democracia, pelo afastamento do Estado Democrático de Direito, pela censura. Então, o Trump pode colocar outras sanções. E também chamou a atenção que ontem tinha um evento lá em Washington, do CEPAC, não sei se vocês viram, e o próprio Donald Trump fez questão de mencionar Jair Bolsonaro. Ou seja, indiretamente a gente sabe o que isso significa no mundo, né? É um apoio direto ao presidente brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro, pelo que a gente conversa com ele, tem bastante certeza que não será preso, tá? Até porque não tem crime nenhum, né? O crime dele foi
ter sido honesto e não ter se aliado ao sistema. Então a gente está bastante esperançoso. Terça converso com ele, devo lá fazer uma visita, levar o salame que eu mostrei para vocês. E aí a gente pode trazer mais informações na live de semana que vem. Então eu acho que é isso, eu acho que a questão ali realmente, o Trump de bobo ele não tem nada, né? E como diz a minha esposa, malandro é o malandro que acha que só a mãe dele fez malandro, né? É o cara que se acha... Só a mãe dele fez cara esperto. Mas, né? Mas, É uma coisa que eu aprendi com meu pai na empresa, isso. Ele sempre dizia que sempre tem alguém mais esperto que tu. Sempre tem alguém mais esperto que tu, né? E já passou de todos os limites, né, pessoal? A gente já tem visto aí, passou de todos os limites do que foi feito com os presos do 8 de janeiro. Inclusive saiu uma pesquisa do ranking dos políticos que entrevistou tanto senadores quanto deputados lá no Congresso Nacional. E a gente já tem uma maioria até folgada para aprovar a lei da anistia, né? E em sentindo isso, o próprio Supremo, Gilmar Mendes, que é o decano lá, já se manifestou que seria contra. Mas ele não tem nada para ele ser a favor ou contra, né? É uma lei da anistia, a gente faz as leis. Quem legisla são os deputados e os senadores. Então eles que baixam um pouquinho a bolinha, porque